Ô pessoal, boa tarde, paz do Senhor para todo mundo aí. Estou aqui com meu amigo, pastor Antônio Carlos Neves, que pertence ao mesmo ministério, né? Né, pastor? Nós já estamos Sim, juntos há quantos senhor. anos? Quase 30 anos Quase 30 juntos. anos de caminhada, né? Exato. O senhor toma conta da congregação em Patinga, não é isso? Sim. É isso aí. E o senhor viajou para cá porque esses dias eu estou na região da capital mineira, né? Isso, um feriadozinho, né? Aí isso, Aproveitando para rever o amigo. é isso aí. Sempre quando nós temos uma chance, nós estamos juntos, né, pastor? Aproveitar essa chance, O né? senhor trabalha de segunda a sexta também, né? Segunda a sexta. E para sábado, para trabalhar na segunda cedo, sábado é muito curto, né? Muito O curto, só tempo, né? pouco tempo, né? Só no sábado. Então folgo sábado e domingo. Entendi. Aí viagem de 4 horas para lá, às vezes é 5 horas, né? É, o trânsito estando tranquilo, é 4 horas. Hoje mesmo gastei um pouquinho mais porque bem movimentada a estrada devido ao feriado, né? Muita gente viaja, mas foi tranquila a viagem. Tá certo. Bom, nós falamos da nossa caminhada. E do nosso amigo há quantos anos? Há mais de 30 anos, Mais de 30 anos também? exatamente. O senhor trabalhou no sistema Usimina, né? Usimina é conhecido quase no Brasil todo, né? Trabalhei nos Sistemas em Minas por 3 vezes praticamente. Aposentei, voltei depois de aposentado 2 vezes e continuo trabalhando. 28 anos de aposentado, mas continuo trabalhando e trabalhando na obra do Senhor. Amém, amém. Pela experiência, né? Pela experiência de ouvir as pessoas falar e tudo, a gente já sabe que Deus tem um plano na vida do senhor, né? Que o Exato. senhor passou por um momento perigoso na Usimina lá. Tem um galáctico que o senhor subia, né? E se o senhor vacilasse um pouquinho, caía de lá, já era, né? Eu fazia manutenção em ponte rolante, cerca de 20 metros de altura. Não, Subia por uma escada, carregando, às vezes, coisa pesada, para ser trocado lá na ponte rolante. misericórdia. Então, o corrimão, a gente trabalhava andando ali em cima, naquele local. Tinha que ter muito cuidado na hora que ia fazer a limpeza dos motores, para soprar o motor. Tinha que usar uma haste, né, um cinto de segurança, porque a mangueira com uma pressão muito violenta, se a gente desse um vacilo, caía 20 metros de altura. Aí se não fosse um milagre, só dá para morrer, né, pastor? Ou É então machucar demais, só né? mesmo a mão de Deus que cair nessa altura. O problema é que lá embaixo, né, tinha as bobinas de aço enroladas, aí cair em cima das Misericórdia. bobinas. Aí era difícil. Então, seria fatal, é um acidente muito feio. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu consegui vencer essa etapa e o serviço era feito e sem problema. Outra coisa também que naquele tempo tinha uns horários, né? Os horários assim, que eu chamo de maluco, né? É o nosso palavreado aqui mineiro, né? O senhor tinha que levantar 3 horas da manhã, debaixo de chuva, de bicicleta, chegar lá todo molhado. Era uma luta, eram 3 horários. A gente trabalhava 7 dias, de 19 às 3 da madrugada. Na outra semana mudava, 3 da madrugada às 11 do dia. E na outra semana pegava de 11 às 19. Folgava um sábado e domingo junto de 6 em 6 meses. Que as folgas iam sendo viradas, né? Então, para folgar um sábado e domingo junto, como hoje, né, eu tenho esse privilégio que veio de Deus, de poder ficar um sábado e domingo sem trabalhar, a gente contava 6 meses para isso acontecer. As Entendi, folgas mais era mesmo durante a entendi. semana. Só para o povo saber,
O senhor é aposentado já há mais de uns 20 anos, né? Mas o senhor continua trabalhando numa outra empresa particular, não é isso? 28 anos de aposentado e trabalho hoje para uma outra empresa. Eu trabalhei no Correio, no Mercado Livre. Hoje eu trabalho numa empresa entregando salgado. Amém. E conta para nós aí um pouco da experiência do senhor com Deus, né? Com Jesus. E o senhor já aconteceu um acidente com o senhor? Alguma coisa assim que o senhor entendeu que Deus pôs a mão mesmo para livrar o senhor. Senão o senhor teria, talvez, né? Até partido, né? A Eu eternidade. destaco dois acontecimentos que têm me marcado muito. Um é referente à saúde. No dia 18 de janeiro de 2007, a minha pressão foi a 25/12. Tanto que eu não sei o que eu fiz quando eu dei entrada no hospital às 18 horas. No outro dia, às 7 horas da manhã, estava ali na beira da minha cama, o pastor José, né? E o meu amigo aqui, e a Que todo mundo esposa me conhece dele, como pastor Taíde, né? o pastor Taíde. Então, estava ali orando e me ungindo. Ele, juntamente com a esposa dele, que hoje já não está conosco mais, Já dorme no Senhor, né? ela dorme no Senhor, exato. E ele orando para mim, e de lá para cá, só bênção. Mas não deu para esquecer esse Para acontecimento. reverter essa situação que o senhor estava nela lá, o senhor estava até já com falta de ar, Falta de ar, o peito doendo, e à beira do infarto. poderia acontecer um infarto. Mas devido às orações dos irmãos, o meu irmão aqui que foi lá, orou por mim, me ungiu. Eu agradeço primeiro a Deus, né? E o milagre que ele fez na minha vida. Outro foi eu viajando e o meu carro, assim, rapidamente, caiu numa valeta. O senhor cochilou, Não, estava sono. lúcido, sem sono, sem nada, estava tranquilo. Estava começando a escurecer, só que era um lugar meio perigoso e eu fiquei assim preocupado, né? Porque um lugar à noite, estava sozinho e clamei a Deus, pedi por socorro. Mas o que aconteceu? O carro do senhor saiu da estrada, caiu numa O carro valeta. saiu da estrada, caiu numa valeta, estourou o pneu da frente, de modos que não tinha condição de colocar um macaco para tirar o carro do local que o carro caiu. Mas, depois de clamar a Deus, de pedir ajuda, socorro, Deus enviou dois homens que estavam num Celta azul e eles chegaram. Celta é o veículo, Um né? veículo, um veículo Celta da Chevrolet. Então eles pararam, perguntaram o que estava acontecendo. Eu disse, eu do nada caí nessa valeta, o pneu está estourado, estragou a roda e eu sozinho, difícil para trabalhar. Aí um falou para o outro assim, pode descansar, deixa com a gente que nós vamos tirar o carro. E eu saí de perto, eles arrancaram uma placa na estrada, tiraram a placa fora, colocou no local. Não foi uma coisa muito fácil para tirar o carro, mas conseguiram tirar, trocou a roda. Aquela roda e o Às vezes pneu arrancaram a placa é bem fixada, né? bem fixada, Arrancaram na maior facilidade, né? arrancaram a placa com cimento, estava presa na lateral, né, no acostamento. Eles puxaram, um homem puxou a placa, arrancou do local, colocou por baixo do carro e foram manobrando até tirar o carro daquela valeta. E a valeta é cerca de uns 50 centímetros de profundidade. Muita coisa. Então não teria condição. Tentaram primeiro ligar o carro e tentar tirar, né, sem nada, mas viram que não tinha condição. Não tinha corda, não tinha corrente. O carro deles também não tinha como puxar para sair do local. Então eles optaram por arrancar essa placa na estrada e colocar a placa
por baixo do pneu e aos pouquinhos foi ali manobrando, até que tirou o carro. E o problema maior que a roda da frente caiu dentro dessa valeta e a de trás ficou na quina da valeta. Então foi algo assim que precisava ter muito cuidado, porque se a roda de trás caísse na valeta também, ficava mais difícil para tirar. Então foi algo que assim me chamou muito a atenção, esse milagre que O senhor não aconteceu. esqueceu, né? Jamais esqueci. E quando tiraram o carro, aí chegaram para mim, eu falei, quanto eu devo a vocês? Não, você não me deve nada. E entraram no carro, agradeceram e foram embora. E olha, eu tentei andar junto com eles, mas o carro sumiu. Eu não vi esse carro mais, entendeu? Eu tinha anotado a placa, o papel que anotei a placa sumiu, não vi esse papel mais. Então foi algo que me marcou muito, né, esse acidente. Então, assim, são os dois que mais me marcaram nesse tempo. E como estou aqui conversando com o irmão já me contou já muitos milagres que Deus fez. O irmão quer relatar algum que mexeu com Ah, assim com o irmão? sim, senhor. Eu tenho também, foi muitas vezes mesmo, só falou certo. Não foi poucas vezes, não. Mas eu vou contar dois, né? Dois ou três, o que marcaram também a minha vida, assim como marcou a do senhor, né? Certa vez, a minha esposa ainda estava viva, né? Que já tem 9 anos que ela morreu. E tava nós, eu e ela, andando nas ruas. Eu até contei aqui, já tem até esse vídeo gravado aqui, um testemunho, esse testemunho. Mas eu vou repetir aqui. Nós tava os dois no centro de Belo Horizonte, perto da rodoviária de Belo Horizonte, no centro. E ela muito apavorada, que ela estava preocupada, né? Que tinha umas coisas para resolver. E ela pensou que dava tempo, porque o sinal estava aberto para nós, né? Pedestres. Pegou no meu braço, puxou e eu fui, né? Eu não temei, não fui. Pensei que dava tempo também. Mas antes, faltando 1 metro mais ou menos, antes de chegar na pista do outro lado, o sinal fechou para nós e abriu para os veículos. E veio uma moto com toda velocidade e me pegou na coxa esquerda, na parte de trás da minha coxa, e me projetou uma altura que eu não imagino, porque assim que a moto me pegou, eu só tive aquela recordação muito rápida, né, da moto veio e me pegou. Aí eu não vi mais nada. Me projetou numa altura que eu não sei quantos metros. Eu só lembro que eu vim de cabeça para baixo, virei no ar, né? E fiquei de pés para cima, de cabeça para baixo, descendo. Que foi muito alto que a moto me projetou. E eu vi quando eu estava chegando na calçada de cimento, assim, cimentado, né? Quando eu vi só a calçada, eu cheguei, eu não sei nem explicar como, porque eu cheguei devagarinho, como se fosse uma bola de algodão, como se fosse uma panha. Glória a Deus. Quem conhece panha, né? Encostei só que o alto da cabeça no cimento, né? E tinha uns documentos no bolso da camisa, assim, que eu sempre carrego, uns dinheirinhos. Espalhou tudo pelo asfalto, assim, pela calçada. E tinha povo ali. Naquele momento já tinha gente vendo ali a situação. E tinha um policial que estava junto, mas ele não estava vestido de polícia, né? Com a farda. Estava tipo paisano. Do outro lado, porque nós já tinha passado pro lado de lá. O senhor entende, né? Atravessando a rua. Sim. Do outro lado. Quando a moto me pegou, eu
Eu fui projetado numa altura que eu vim pro lado contrário, de onde nós saímos para atravessar. E quando eu estava chegando ao chão, eu não vi. Eu vi quando estava faltando os 2 palmos. Um palmo assim. Eu estava levinho, encostei só em cima, assim, ó, só os cabelos. E não me aconteceu nada. E aí o policial estava perto da minha esposa, né? Então ela me contou, ele disse para ela assim, dona, fica em paz, porque não tem jeito não. Aquilo ali já era, minha filha. A senhora pode... Ele levantou ali, na verdade, mas aquilo ali foi a ânsia da morte. A ânsia da morte. Ele levantou para morrer. E aí eu levantei, comecei a movimentar, andar, e só o tornozelo esquerdo que doeu um pouquinho. Mas normal. Com 2 dias já estava bom. Então Deus me livrou da morte. Isso aí foi um livramento tão grande que se eu tivesse vindo caindo total, se Deus não tivesse posto a mão, eu tinha quebrado toda, a cabeça, o pescoço, a coluna, braço, todo. E tinha morrido instantaneamente no lugar. Foi um milagre. Um milagre estrondoso, um livramento extraordinário Glória a Deus. que Deus me deu, né? E uma outra vez eu estava de Fusca. Nesse tempo, né? Naquele tempo, muitos anos. E fazendo uma curva fechada. E não dava para ver, assim, distância de 50 metros, mais de 100 metros, 50, não dava para ver quem vinha, não, porque a curva é fechada. E eu estava uma velocidadezinha boa, né? Eu não sou de correr muito. Quando eu vi, a carreta estava vindo cortando o outro carro lá. E veio de frente comigo. Misericórdia. Mas foi tão instantâneo o raciocínio que Deus me deu, que eu joguei o Fusca de uma vez para a lateral. Tinha assim um espaço no meio do mato, o acostamento era pequeno, mas tinha um espaço assim, só sei quando o Fusca caiu pela direita, assim, pela minha direita, né? E o livramento, foi um livramento também, porque a carreta veio, aproximou, sei lá, uns 5 metros. Uns 3 a 5 metros para bater no Fusca. Eu virei o volante de uma vez e o Fusca caiu do lado de lá. E outros muitos mais, né? Muitas mais coisas que Deus tem me livrado até hoje, pela misericórdia e bondade dele, né, pastor? Porque Verdade. às vezes Deus nos livra, há muitos livramentos que Deus nos deu, nós nem percebemos, né? Nem sabemos quando é que foi, que hora que foi, nem o que. Mas Deus nos livrou, né, do mal. Isso eu tenho certeza disso. Mas esses daí que a gente presenciou, fica marcado, né? Fica É marcado. verdade. Fica marcado para sempre, né? A gente não esquece. Graças a Deus, né? Deus é bom, E né? mostra que Deus está com a gente, né? Ele não nos desampara. Até nessa hora, Ele nos guarda, nos protege para não acontecer o pior com a gente. Isso mesmo. É isso mesmo. Então a gente tem muito que agradecer, né? A Deus por tantos milagres, tantos livramentos, tantas bênçãos, né? Na vida da Verdade. gente, na vida da família também, Deus tá, né? A gente tem visto Deus trabalhar, né? O senhor vê que o senhor hoje pode falar assim, aquela palavra que o Josué diz, né? Eu e minha casa Minha casa servimos ao Senhor, né? É maravilhoso poder dizer Eu isso. também, graças a Deus, as minhas filhas, né? Todas são de Jesus também. Não tem nenhuma fora de Jesus, né? Da presença de Jesus, né? Uma é instrumentista, a outra é missionária. E assim vai, né? É bênção sem medida. Graças a Deus por isso, né, pastor? É verdade.
Tem que Isso. glorificar muito o nome do Senhor. Tem lá o meu filho, a minha filha, estão na igreja. Tem o genro, que é instrumentista. Então, a gente fica muito, né, de saber que a gente serve a Deus, Ele nos guarda e nos protege. Ele não nos desampara, apesar de nós sermos falhos, pecadores, cometermos alguns erros, mas devemos sempre estar consertando com o Senhor e fazer aquilo que agrada a Deus, porque Ele não nos deixa só. Ele está sempre conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando da morte, de todo perigo. Então, isso são coisas que marcam a vida da gente. E outra, a pessoa, quando ela está nos caminhos do Senhor, ela se renova. A gente vê uma pessoa que poucos dias aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da vida dele, o semblante da pessoa muda, ele fica em paz, é uma pessoa alegre, porque Jesus, ó, faz isso acontecer na nossa vida. Eu lembrei de mais um detalhe aqui. Só lembra, só lembra aquele dia que estávamos, e o senhor estava até dirigindo, e nós estávamos muito alegres. Sim, Nós tínhamos recebido umas bênçãos, né? Aqueles dias. E nós já ia junto e brincando. E é feliz da vida, né? Contando coisas que já nos aconteceu na nossa juventude, quando a gente nem era de Jesus ainda, né? exato. Lembrando, né, de coisas que a gente passou, que hoje a gente não quer se a mais, que o passado fica a lembrança para a gente não cair naquela situação mais. Então eu lembro dessa situação que houve conosco. Pois é. E a situação só lembra detalhes? Lembro. Pode contar aí então. O carro, nós estávamos passando por um cruzamento e vinha descendo um ônibus no morro. E o ônibus A estava. preferência era A preferência era deles, do ônibus. do ônibus. E nós, né? Nós entramos, eu imaginei que dava para passar, que não teria problema. E o ônibus, ele veio com a velocidade que estava, ele não parou, Não parou. não parou, nós também Mas só não lembro paramos. o assunto, nós tava brincando, nós tava feliz da vida, lembrando as coisas, né, do tempo da Sim. juventude. Mas só viu que de repente nós começamos a falar assim: "É, pastor, e Jesus é o leão da tribo de Judá, né? Quando Deus manda ele vir, quando ele vem para intervém em alguma situação, ele quebra tudo, ele estraçalha tudo que é contra nós, né?" Sim, E eu comecei a falar assim, acho que uns 30 segundos a 1 minuto antes de nós entrar nesse no cruzamento. cruzamento. E eu nem parei o carro, né? Não, Porque eu tinha que parar para ver, né? Dar uma olhada. Mas o inimigo queria nos destruir e o carro entrou, né? Nosso carro, nosso veículo, que no caso não estava no veículo do senhor, né? E eu estava dirigindo no meu veículo. E o carro entrou assim e apagou. Até desligou o motor, né? desligou, senhor chegou a lembra disso? desligar, mas não parou, o carro não parou, ele O carro não parou, continuou continuou andando andando devagarinho. devagarinho. E Deus, o grande livramento para nós, que nós fazemos um cálculo. O ônibus passou na traseira do carro, nem 1 metro, né? Meio metro só. Quando ele passou, se ele pegasse, ele ia jogar nós longe. Se pegasse pelo meio, ele poderia passar por cima do carro ou então julgar a gente longe, né? Devido à Com carro e velocidade tudo, né? que ele estava descendo, o morro descendo, né? E a gente passando pelo cruzamento. Então, Então foi um grande livramento também que nós tivemos naquele nós dia. tivemos, nós estávamos nós dois juntos. Foi fração de segundo, porque eu lembro que ele passou meio metro na traseira do carro, o ônibus. Eu calculei mais ou menos, meio metro. Por meio metro ele batia no gol e o carro, né? O caso era o gol, né?
e ia jogar nós longe e nós tinha pouca chance de sobreviver, né? É verdade. Mas aí, sem sobreviver, a gente fica quebradinho, né? Então, são inúmeros, né, pastor? Inúmeros. Esses são os que a gente, assim, marca a vida da gente, né? É, E a gente conta. é. E quantas vezes nós fomos também, o senhor lembra, né? Nós fomos ao monte orar, eu, o senhor, nosso amigo e irmão também, né? Presbítero, que nós chamamos ele de Leizinho, né? Mas o nome dele é Wannesley. E passava a noite no monte, e livramentos também, né? Igual a minha esposa mesmo, que no caso já era missionária, mas a gente não pensava nem em namorar na época, só lembra? Lembro. Uma vez ela morreu, ficou morta 2 dias, né? Sim. E isso não é mentira não, isso é verdade. E a casa dela trancada, e a gente não sabia para onde que ela foi, e foi pro monte orar, né? Exatamente. E ali a gente buscou a Deus e pedimos a Deus, né, para ela voltar, né? Não sabia o que tinha acontecido, se ela tivesse morta, ressuscitar. Aí quando nós ligamos, nós estávamos ligando 2 dias, né? Ligando direto para ela, E ela né? não atendia. Tava sem notícia nenhuma. Aí ela atendeu. Aí nós falamos assim, graças a Deus, ela chegou, né? Nós pensamos, se tinha saído ou passando mal, ela atendeu. Aí quando nós fomos na casa dela, que chegamos lá, qual o estado que ela estava, o senhor lembra? Ela estava toda inchada. Todo o corpo. Mas era inchada, pouco inchada ou Não, muito? bastante inchada. Ela ficou transfigurada, né? Da maneira que ela estava, poderia ter estourar o coração, os órgãos do corpo. A pele até rachar, né? Exatamente. Porque os olhos dela tampou, a boca virou aquele bocão Os olhos não abriam, né? Ficou tudo inchado. Inchou de uma maneira extraordinária, né? Ficou assim, deformada, né? Foi, exatamente isso. Então, aí ela mesma falou que não sabia para onde ela estava, não. Quer dizer que ela tinha morrido. Nós concluímos isso, né? Tinha morrido e inchou, porque o defunto incha, né? Quando a pessoa morre, ele incha. Verdade. Você ficar ali, né? 2 dias, igual ela ficou, né? Ela voltou, né? Deus voltou ela, ressuscitou ela, né? Voltou o espírito dela. E ali ela conversou conosco. Nós ficamos um tempo com ela ali. Ela era muito acolhedora, né? É verdade. Depois ela resolveu, acho que fez até um café para nós, né? Tinha 2 dias que ela não comia, não bebia nada, ficou ali de cama, né? Naquele estado. Foi uma operação de Deus mesmo, maravilha de Deus na vida dela. Foi um milagre muito grande mesmo. Estava o senhor e eu e mais o irmão, né? E foi. O irmão Nós 3 estávamos presbítero, juntos. né? Sim. A gente estava nós 3, né? Pois é, pessoal. É isso aí, né? Nós estamos aqui contando um pouquinho da nossa caminhada com Jesus. Que Deus do milagre, do livramento, se a gente tiver fiel com Ele, Ele livra mesmo. E outras muitas situações que nós escapamos, né, da morte, que Deus nos livrou. Foi muitas e muitas as vezes, né, pastor? É verdade. Isso mesmo. Escapamos muitas vezes. Livramento de morte que nós tivemos. Muito. E assim nós encerramos, né, essa conversa aqui de mineiro, modo de falar, né, dos mineiros. Aqui um ambiente improvisado que nós arranjamos para fazer essa filmagem. Né, que Deus venha abençoar todos que vão chegar até esse vídeo, né, ver esse vídeo, abençoa a todos. E todos também que não tiverem chance de ver esse vídeo, mas vai. Eu não tiro o vídeo não, sabe? Todo vídeo que eu posto, fica postado. Então, quem encontrar esse vídeo aí, né, e ver esse testemunho, né, que Deus venha abençoar ricamente, viu? Todos vocês aí.
e muita vitória, muita bênção, muita saúde, muita paz, muita harmonia para vocês todos. E aqui está também a cumprimento do pastor para vocês, né, despedindo. Que todos possam ver esse vídeo. Foi feito com amor, com carinho. É um pouco da vida que a gente, né, tem levado. Nós temos certeza que Deus é conosco. Ele enviou o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, sofreu, padeceu, mas ele deixou para nós um lembrete. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele venceu por nós, para nos dar força para nós vencermos. Porque todos nós sabemos que viver hoje, né, é um milagre, é um mistério. Porque a gente convive com tantas coisas, mas quem está na base, que é Jesus, ele vence, ele sai vitorioso. Jesus já venceu por nós. E que cada um que ouvir esse vídeo venha tocar no seu coração e ser abençoado no nome de Jesus Cristo. Eu agradeço. Amém, pastor. Deus abençoe todos nós, abençoe todo o povo do Senhor e todo o povo que vem aceitar o Senhor ainda, né? Isso é verdade. Porque Deus sabe Que tudo, né? venha. Ele vai buscar muita gente, até a vinda dele, bilhões, né? Quiçá, né? Eu creio nisso, bilhões de pessoas ainda vai render os pés do Senhor, né? Eu creio também. Que Deus abençoe a todos aí, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.